Nós estamos passando por momentos tão difíceis, essa pandemia, e dias como Timóteo escreveu, dias trabalhosos, é Paulo que escreveu a Timóteo, e por isso, assim, o Evangelho, ele está tão propagado, que virou comércio. O Evangelho, as pessoas, tanto o homem que se beneficiou do Evangelho, que as pessoas às vezes não querem nem ouvir, às vezes vê uma pregação, as pessoas não querem ouvir. Por quê? Porque virou um comércio, virou muita informação sobre Deus, e as pessoas não estão procurando Deus mais como desde o princípio. As pessoas nem querem ouvir mais, as pessoas só querem falar. Mas a Bíblia diz que a fé, ela é pelo ouvir. Então, quem ouve vai crescer a fé. E tudo que o homem precisa é ter fé. Certo? Porque a Bíblia diz bem assim: sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, só vai ser galardoado quem busca Deus. Deus, Ele é para ser buscado. E as pessoas têm Deus como Deus é o beneficiador das pessoas, e tem uns que acham que Ele ainda é obrigado a beneficiar porque nós somos filhos dele, certo? Tem uns que colocam Deus na parede ainda, tipo assim, eu vou questionar com Deus. Até que Deus gosta às vezes, quando o homem questiona, mas quando o homem tenta se aproximar dele. Não é um questionamento assim, porque veja bem, eu sempre prego isso, que do tanto que se busca, é o tanto que tem. O tanto que você planta, é o tanto que você colhe. Então, o homem, ele só deixa para buscar Deus na dificuldade. E a Bíblia me diz que Deus é longânimo. Deus é longânimo. Eu vou te contar uma. Deus, uma vez eu estava no hospital com problema na coluna, Ele disse que ia me curar. Você sabe quantos anos Ele demorou para me curar? 14 anos. Então Deus é longânimo. Se você discorrer a Bíblia, você vai ver que Noé, Deus falou para Noé fazer a arca. Noé fez a arca, passou 100 e poucos anos, 120 anos, 100 anos, fazendo a arca. Aí Deus falou: Noé, entra aí na arca e tal. E Noé vai e entra na arca. E Noé ficou lá na arca. Aí a Bíblia diz bem assim: lembrou Deus de Noé. Pronto, aí que Deus vai abrir a comporta e mandar chuva. Então Deus é longânimo. Aí o homem, o que o homem tem que fazer? Ele tem que se aproximar cada dia mais de Deus. Porque quando você está próximo, porque dá a entender que é nós que nos aproximamos de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem, ele precisa do Espírito Santo para ele ser alguém na vida. Se ele não tiver o Espírito Santo, ele vai ser um baita de um desgraçado aqui na terra. Aí você me pergunta por quê? É porque o Espírito Santo é quem nos purifica, ele é quem nos dirige, ele é quem nos consola, ele é tudo. Se você ler Gálatas 5:22, você vai entender que quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós temos tudo o que precisa. Se você ler Gálatas 5:22, pode conferir, diz bem assim: os frutos do Espírito é amor. É impossível nós amar quem nos odeia se não tiver o Espírito Santo, porque amar quem nos ama é muito fácil. Daí não é amar, daí é retribuir, daí é gostar. É fácil. Agora, amar quem nos odeia é só se tiver o Espírito Santo. E é um fruto dele.
Aí esse aí é só ele na nossa vida. E outra, ele é buscado, ele não é dado de graça não. O Espírito Santo é dado de graça para a pessoa conhecer Deus. Vê se você me entende. Quando Deus entra na nossa vida, que nós dá lugar, porque ele diz bem assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, eu preciso dar lugar para ele entrar. Ele está batendo. Olha, não tem nenhum homem nessa terra que Deus não fala com ele. Só que está escrito bem assim: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E é o que o homem faz. Deus está falando com ele: ei, vem para cá, porque está escrito com todas as letras. Em Apocalipse 22, do 17 a 19 por ali, diz bem assim: o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, que toma de graça da água da vida. É quem quiser. O Espírito está dizendo assim: o Joaquim, o José, está falando com você, dizendo bem assim: passa para cá, para o lado espiritual, porque se você não passar, você vai morrer. Ele está falando lá dentro de você, lá no teu consciente. Mas aí, o que acontece? Você e eu, às vezes, não dá ouvido. Às vezes nós vamos indo no caminho, ele diz assim: ei, vai por outro caminho, aí nós não dá ouvido. Eu quero falar uma coisa para você: se eu não ouvisse o Espírito Santo, eu já tinha morrido. Aí você fala: já tinha morrido? Já tinha morrido, porque uma vez ele me tirou de dentro de um baile. Era um bailão, final de ano, um réveillon, tinha comprado mesa e tudo. Ele disse para mim: vai embora, e eu fui embora. Eu fui embora. E aí eu estou aqui. Então, tudo que nós precisamos é nos aproximar de Deus. Eu separei uma leitura aqui, onde está em Hebreus 6, a carta escrita aos Hebreus, que para mim é Paulo, Hebreus 6, e diz bem assim, e 4, até o 6, 4, 5 e 6. Confira comigo. Hebreus 6, 4, 5 e 6, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Eu vou terminar. Pois, assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Veja bem, isso aqui está dizendo que é impossível que as pessoas que uma vez provaram o dom, eles caiam. Mas eu quero dizer para você que não. O que é cair aqui? Cair aqui é a pessoa ir adorar outros deuses. Mas eu quero deixar bem claro: o dinheiro é um deus. Foi a única coisa que Jesus falou que é oposição ao evangelho, é o Deus chamado dinheiro. Por quê? Por causa do dinheiro as pessoas não matam os outros? Pois é. Por causa do dinheiro as pessoas matam outra pessoa. Certo? Mata por causa do dinheiro, do maldito ou do bendito dinheiro. Então, o dinheiro é um Deus. E a Bíblia diz que a pessoa que provou o dom celestial, é impossível que ele seja renovado outra vez. Mas eu quero dizer para você que é impossível que ele caia. Porque quem algum dia conhecer Jesus, não é ouvir falar, não é conhecer a religião, não. Conhecer Jesus é diferente. Conhecer Jesus é diferente. Eu tenho um amigo, que um dia eu sentei com ele,
e fui ensinar o que eu aprendi na Bíblia, alguma coisa. E ele ficou umas 4 horas me ouvindo. E nessas 4 horas, eu convenci ele que o homem, ele tem que se aproximar de Deus, e é num lugar trancado, com o olho fechado. Porque se eu tiver com o olho aberto, a minha mente vai se disfarçar, e eu não vou fazer uma ligação para conversar naquilo que eu estou falando. E eu convenci ele a buscar Deus. Ele não sabe ler, mas ele foi buscar Deus. Ele passava 5 horas de joelho, e passou 4 horas, 3 horas, no mínimo ele ficava de joelhos conversando ali. Outra, não precisa conversar. Eu disse para ele: olha, não precisa falar nada, fica ali e só diz assim: pai, eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu preciso me aproximar de ti. E eu ensinei tudo que eu sei para ele, tudo que eu aprendi. E aí ele começou. Quando foi com 2 anos e 8 meses, ele disse para mim bem assim: Chagas, eu encontrei Jesus. Porque tem pessoas que encontram com Jesus, ele vai numa religião e ouve falar de Jesus, e aí ele pensa que encontrou com Jesus. Não, quando ele encontra com Jesus, o que aconteceu com Zaqueu? Quando Zaqueu encontrou Jesus, ele falou assim, que Jesus entrou na casa dele. Presta bem atenção, é os detalhes da coisa. Jesus foi e falou assim: ó, hoje me convém pousar na tua casa. O que eu disse? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Foi o que aconteceu com Jesus e Zaqueu. Desce, Zaqueu, que hoje eu vou pousar na sua casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, olha o que aconteceu. Zaqueu disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E eu vou vender tudo que eu tenho e vou repartir com os pobres. Aí Jesus, eu me alegro, eu me emociono em falar isso. Aí Jesus disse bem assim: hoje veio salvação a essa casa, pois esse também é filho de Abraão. Então vocês que me ouvem, encontrar com Jesus não é ir numa religião e alguém falar de Jesus e falar que ele é bom, que ele morreu na cruz, e você achar que encontrou Jesus. Não, as pessoas vão para uma igreja e desvia de uma igreja, porque a igreja ela só cobra das pessoas, ela não tem nada para dar mais. A igreja de hoje está pobre, miserável, e o pobre, ele vai dar o quê? Ele vai dar o que ele tem, a pessoa só dá o que tem. E a igreja que eles dizem, igreja que é o sistema, ela não está tendo nada para dar, nada. A igreja não tem nada para dar para ninguém. Por quê? Porque você fica doente, ela não tem mais um presbítero que vai aí orar por você e você ser sarado. Por quê? Porque o presbítero não ora nem para ele. Nós estamos nos dias das 10 virgens. Nos dias das 10 virgens. Cada um tem que comprar para si. Então, nós estamos nos dias da pessoa ir para a igreja só para dar, para adorar a Deus, que é o que o salmista nos ensinou. O salmista dizia bem assim, que é bom ir na casa do Senhor, é melhor estar na casa do Senhor um dia do que em outras partes 1000. Por quê? Só para contemplar a formosura do Senhor e aprender nos seus átrios, porque ali o Senhor ordena uma bênção. Então lá na igreja, porque tem muitas pessoas, ele diz bem assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. Mas qual igreja, Chagas? Deus está no meio. Em qualquer uma que reúne no nome dele. Ele não está em placa nenhuma. As pessoas que põem Deus na placa. Por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro.
Porque tem muitas pessoas que pôs Deus na placa. Ele não está em placa nenhuma. Ele está em nós. Então, aonde estiver 2 ou 3, ele está no meio. Então, ali, quando você vai numa igreja, ali ele ordena uma bênção. Lá na sua casa ele ordena também, mas já é mais difícil. Aí, por que mais difícil? Porque é a promessa dele. Você pode ver que Daniel, para ele receber uma bênção, ele orou 21 dias. E a gente não ora nem meia hora. Eu me emociono em falar de Jesus, como eu falei, que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Então eu estava contando uma história desse meu amigo, dessa pessoa. E ele, aí com 2 anos e 8 meses, que ele orava no mínimo 3 horas por dia, ele disse bem assim: Chagas, eu encontrei Jesus. E eu me emocionei com aquilo, porque eu também encontrei. Eu me emociono em falar. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Presta bem atenção nessa história. Eu fiz uma pergunta para ele, eu falei: meu irmão, se hoje Jesus chegasse e te fizesse uma proposta muito boa, você pegaria? Ele ia dizer para você bem assim: filho, você é meu filho, eu vou te salvar. Eu fiz essa comparação para me ver se ele tinha encontrado Jesus mesmo. Eu me emociono em falar. Aí eu fiz essa comparação, falei: eu vou ver se ele encontrou Jesus mesmo. Aí Jesus chegasse para ele e falasse assim, eu falei para ele: Jesus vai chegar para ti e vai dizer assim: filho, eu vou te salvar, você é meu, quando você morrer, você é meu, eu vou te salvar sem chance. Mas eu vou te fazer uma proposta, para você escolher o que você quer. Eu te dou ou o prêmio da Mega todo ano, para você gastar. Todo ano você vai ganhar a Mega, média de 30 milhões de reais. Eu te dou o prêmio da Mega e te volto você a quem você era 2 anos e 8 meses atrás. Ou você quer ficar com o que você tem hoje? Ele disse bem assim para mim: o sangue de Jesus tem poder. Ele falou: eu não troco o que eu tenho hoje a troco do mundo inteiro, não é só do prêmio da Mega não. Só que as pessoas não entendem isso. Ter Jesus é melhor do que ter dinheiro, gente. Só que não é ter uma religião. Ter Jesus é diferente. Shayo da Ramadovia, Sukemando, que Sevariu Hanai. Peroquebaixo do Ludus. É muito diferente. É muito diferente. Porque quem é Jesus? Que a Bíblia diz que ninguém entende. Romanos 3:11 diz bem assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem entenda como é para entender, e não há quem busque como é para buscar. Aleluia. Ter Jesus é melhor do que ter o prêmio da Mega. Só que as pessoas não conseguem entender. Aí assim, como que faz para ter Jesus, Chagas? Você quer entender quem é Jesus? Eu vou te dar um pequeno exemplo. Quando um celular descarrega, que você coloca ele no carregador e coloca na tomada, rapidinho ele desligou. Rapidinho você vê ele dar ali 1%. Aí você vai e liga ele está com 1%. Se você ligar ele com 1%, ele vai desligar rapidinho. Se você deixar 2%, ele vai desligar rapidinho. 5% ele vai desligar rapidinho. Assim é o homem e Jesus. Assim é o homem na vida espiritual. Ele vai numa igreja e se liga ali por 1 minuto.
em Jesus, já ele está descarregado. Mas quando você abre a sua Bíblia e você examina a Bíblia diz bem assim, presta bem atenção. A Bíblia diz bem assim, eu vou citar para você conferir na sua Bíblia. Confere aí. João 15:4 diz bem assim: como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim sois vós se não estiverdes em mim. Então o homem, ele só vai conseguir produzir se tiver em Jesus. Mas estar em Jesus não é 1 minuto de carregador, não. É estar com a bateria cheia, é estar conectado nele. Como que faz, Chagas, para conectar nele? Aí é que está. A gente se emociona e aí fica assim, mas Deus abençoe, desculpa aí por alguma coisa. Conectado em Jesus é diferente. E esse homem, ele disse bem assim: olha, eu não troco o que eu tenho hoje. Ele não tinha nada, ele tinha apenas um carro que custava aí uns 15 mil reais, nem casa tinha para morar. Mas ele disse: olha, o que eu tenho hoje eu não troco a troco do prêmio da Mega todo ano, de jeito nenhum. Só que, quem é que vai entender isso? E você quer que eu te dou um porquê que não entende? Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 2:14. 1 Coríntios 2:14. Diz bem assim: o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para um homem natural, isso é loucura. Deus, todos os profetas de Deus, quando eles profetizam, os caras vão falar assim: não, Deus é bom, ele não vai fazer isso não. É o que a maioria dos pregadores de hoje prega. Sabe o que as pessoas, eu já vi na televisão um pregador pregar? Que o homem que é pobre é porque ele não tem fé. Mas a Bíblia me diz diferente. João escreveu, pode conferir, se você quiser anotar meu telefone e me pedir, eu mando para você pelo WhatsApp, porque agora eu não me lembro o versículo onde que está, mas anota meu telefone aí, 8479, pela internet, aqui é 69, o prefixo, 98479-8431, 8431, 8479-8431. Então, se você quiser me pedir, eu vou dizer para você onde que está escrito. Eu só sei dizer que é na Epístola de João. Ele diz bem assim: ouve, meus irmãos, e não escolheu Deus os pobres para serem ricos na fé e herdeiros do reino que tem preparado antes da fundação do mundo? Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Só que eu já ouvi pregar que se o cara tiver fé, ele vai ser rico. Ele é normal, se o cara tiver fé, ele vai ser rico, mas o mais rico é os pobres, tá? Os mais ricos é os pobres. Não que eu não estou dizendo que você tiver fé, porque naquilo que você tem fé, você consegue. Porque quando você vai plantar, a Bíblia diz que Deus, ele dá chuva e sol para justos e injustos. Então, se você correr atrás da riqueza da terra, você vai ter. Só que quando você precisar da celestial, da riqueza do céu, você está longe dela. Então, qual que é o meu conselho? Luta para se aproximar de Deus, fica mais perto.
não acredita na religião. A religião diz que para você ter Deus, você tem que fazer isso, aquilo. Uns diz que você tem que guardar o sábado. Outro diz que você não pode cortar cabelo. Outro diz que você não pode tomar uma cerveja. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não é assim. Jesus não é assim. Jesus, ele diz bem assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então não precisa de você falar assim: eu vou largar. Se você conseguir, beleza. Se você não conseguir, vai a ele, que ele te limpa. Ele fala: vinde a mim que eu descanso. Quando eu falo isso porque eu fumava e não consegui largar de fumar. Aí o que aconteceu? Eu pedi a Jesus e ele me libertou do cigarro. Então ele liberta você do cigarro, da prostituição, da cerveja, do vício, de tudo o mal ele liberta. Não precisa de você sofrer. Vai a ele, busque a ele, encontre com Jesus, porque é o único. Ele diz, se você quiser saber quem é Jesus, é até difícil de dizer, de descrever Jesus, mas eu vou descrever alguma coisa para ver se você entende. Ele falou que ele é o caminho, então o homem não anda sem caminho. Todo homem para andar, ele precisa de caminho. Todo homem para andar, para ele não andar no escuro, ele precisa de luz. E ele falou assim: eu sou a luz que veio ao mundo. Quem não anda em mim, anda em trevas. Então ele, se você precisar de luz, ele é a luz. Se você precisar de viver, ele falou assim: eu sou a vida. Em outro lugar ele diz: eu sou o pão da vida. O pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz: se você quiser se saciar a sede, ele diz: eu sou a água que sacia a sede do mundo. O João escreveu e falou assim: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, se você quiser entender ou não, tudo que o homem precisa está em Jesus. Não está na mulher, não está no dinheiro, não está na saúde, não. Tudo que o homem precisa está em Jesus. Quer fazer um teste? Entra para dentro de um quarto e fica fritando aí. Não precisa ir para o monte, que nem o povo diz: buscar Deus no monte. Não, entra num quarto, porque ele falou bem assim, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Entra no teu quarto, num lugar secreto, só você e ele, e começa a buscar. Busque ele, e ele vai aparecer, tá? Quando você buscar, ele diz: olha, vocês só vão me achar quando você buscar de todo o coração. Não é buscar para Deus te dar aqui na terra, não. É para ele te dar dentro de você. Busca Deus dentro e fala: Deus, entre em mim, porque daí, se o Senhor entrar em mim, eu vou ser alguém. Quer ver? Eu vou citar novamente. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor. Você vai ter amor. É paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Você vai se dominar, você vai ter fé, você vai ter amor, você vai ter paz. Meu Deus, é muita coisa, tá bom? A minha hora foi embora. E eu não tenho mais, não posso dizer mais nada. Eu só quero dizer a você, pode procurar uma religião, mas se aproxima de Deus. Leia a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. O Velho, ele é cheio de ordenança, vai ser difícil servir a Deus pelo Velho Testamento. E o Novo é diferente. O Novo, você não cansa, você vai a Jesus e ele te alivia. E o Velho não, é cheio de ordenança, é muito peso, é o que a religião faz com as pessoas. A religião diz: olha, você não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, é um monte de não pode. Jesus não disse assim. Jesus pegava tudo quanto é tranqueira, prostituta, ladrão, porque os cobradores de imposto eram ladrão, e Jesus sentava com eles. Senta com Jesus, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e vai conversar com ele, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, de hoje para todos sempre. Um abraço a todos.